Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Orozimba, analista de fundos da Empírico Gestão. Estamos aqui em mais um fechamento de mês, ou melhor, nesse caso, fechamento de ano, para compartilhar com vocês o resultado dos fundos da série Melhores Fundos, os FOFs da gestora. Aqui comigo o Bruno Merola, responsável pela série Melhores Fundos, e Alexandre Alvarenga, analista da série. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? O último mês do ano trouxe um encerramento à altura de um 2024 desafiador, com decisões que já começam a moldar as expectativas para 2025. Em dezembro, o Banco Central elevou a taxa Selic de 11,25 para 12,25, em linha com a expectativa do mercado. A decisão veio acompanhada de sinais que iriam rolar outros aumentos ao longo de 2025, com um ajuste de 1% já precificado para a próxima superquarta, agora dia 29. Esses movimentos refletem a tentativa de conter a inflação e estabilizar as projeções fiscais. Com isso, as estimativas para a Selic terminal já superam a casa dos 15%, ampliando o clima de cautela entre os investidores. No cenário internacional, o Fed realizou um corte de 0,25, marcando a terceira redução consecutiva, mas, no entanto, também sinalizou que o ciclo de corte poderá ser mais contido daqui para frente. Esse posicionamento se reafirmou após a divulgação do payroll, que superou as expectativas do mercado, com a criação de quase 100 mil vagas acima do consenso. Já no mercado cambial brasileiro, que enfrentou turbulências em dezembro, a desvalorização do real, pressionada por questões fiscais e pelo descontrole nos gastos públicos, levou o Banco Central a intervir com leilões expressivos de dólares. Ao todo, mais de 30 bi da reserva foram utilizados para conter a volatilidade e limitar a depreciação no curto prazo. O ano de 2024 foi especialmente complicado para os ativos de risco no Brasil. Teve a fuga de capital para os ativos de renda fixa. Além disso, teve mudança na tributação dos fundos exclusivos e restrições para as emissões de letras de crédito, CRI e CRA, aumentando a complexidade do cenário. Além disso, o mercado de ações registrou queda significativa. No exterior, a política monetária e as incertezas políticas devem continuar moldando o fluxo do capital, e já no Brasil, a cautela será essencial para navegar em ambientes econômico frágil e desafiador. Bom, não foi um ano fácil, né? Eu acho que seria legal a gente começar comentando como que tá a visão de vocês de 2024, como que foi o desempenho de todas as classes, para a gente dar um panorama e entrar no desempenho dos fundos. Claro, obrigado pela introdução super completa, pelo convite. Bom estar aqui com a Lia também. Eu queria começar colocando direto na tela aqui para vocês um resumo do desempenho de várias classes de ativos em 2024. A gente colocou isso num relatório nosso da série Melhores Fundos do Research na semana passada, na última terça-feira. E o que ele traz é o seguinte: a mensagem de que, no Brasil, as classes de ativo brasileiras, a única que bateu o CDI em 2024 foi o crédito privado. E isso aconteceu por um fechamento de spread de crédito ao longo do ano passado, até novembro, com certeza fechou muito rapidamente, e a partir do mês de dezembro para frente, o spread até fez uma abertura inesperada naquele momento ali, porque ela foi de certa maneira abrupta, mas ainda assim a classe conseguiu fazer 12,4% versus 10,9% do CDI. A mensagem principal aqui é que todas as outras classes de investimento no Brasil, ou seja, multimercados com IFMM, pré-fixado, títulos públicos pré-fixados com IRFM, indexados à inflação, IMAB, imobiliário e ações, tanto tradicional como Ibovespa, IBX, quanto small caps, todas perderam para o CDI nesse ano passado. Então, foi um ano muito difícil, um dos anos mais difíceis para ativos brasileiros nos últimos anos aqui. Por outro lado, vocês também estão vendo um destaque aqui nessa figura, que é tudo que está em verde ali em cima. Tudo que está em verde são os ativos dolarizados. Então, para as classes internacionais, o investidor brasileiro que conseguiu comprar ativos globais em dólar, ou seja, também aproveitou a variação cambial, ele pegou dois movimentos muito importantes nesse ano. Pegou o dólar, que subiu quase 28% no ano, e pegou também aqui algumas valorizações muito expressivas em ações americanas, ações globais, ouro, criptomoedas, alguma valorização também em commodities, em treasury de curto prazo. Então, de fato, você conseguiu ter um portfólio completo. Você que não tem só ativos locais, mas também pensa de maneira dolarizada e tem uma parcela relevante em dólar em ativos no exterior, pegou teve uma vantagem versus outros investidores que não fazem isso. Então, embora tenha sido um ano muito difícil para o Brasil, você tem o benefício da diversificação em 24, provando que de fato isso faz sentido. Tá? Então, isso é muito importante. Um dólar de 30%, com certeza ninguém imaginou que isso aconteceria no início do ano, né, versus o real aqui, mas você que tem essa parcela se beneficiou disso. Então, acho que esse é o principal recado. E aí, a gente pode
colocar também na tela uma coisa muito legal que a gente queria mostrar para vocês, o retorno acumulado da principal carteira, tanto da série Melhores Fundos, quanto o principal FOF aqui, local, da Empírico Gestão, que é o Melhores Fundos de Multiestratégia. Então a gente tem esse e vai trazer também Melhores Fundos Global. Ao colocar isso na tela, vocês estão vendo aqui quão difícil foi o ano de 24. Então, de fato, o retorno do portfólio ele foi cerca de 0,5% no ano, né? 0,5%, e o FOF teve um retorno um pouquinho melhor, porque você teve também um componente ali de criptoativos que favoreceu bastante a execução do Fund of Fund versus a carteira teórica. Isso num ano de CDI com 10,9%. Então, como você tem uma carteira comprada em várias classes aqui, inflação, multimercado, ações, tudo isso impactou esse desempenho não tão bom. Mas a gente queria mostrar isso com o máximo de transparência e para vocês também terem aqui a aderência entre a carteira e o Fund of Fund. E aí, antes de passar para ler, deixa eu só botar aqui na tela também o outro, né, o Melhores Fundos Global, que aí a discrepância aqui fica muito clara. O investidor do Global teve um ano excepcional, um ano realmente muito bom. O fundo fez mais de 44% no ano, é isso? A carteira fez 44%, o FOF fez um pouquinho menos, né? Você tem uma diferença ali de taxas e de execução de gestão. E os dois, tanto a carteira quanto o Fund of Fund, bateram com folga o dólar, então foi um retorno em dólar de mais ou menos 11%. Lembra que eu falei que o dólar fez 28%? Então você tem um pouquinho mais do que isso aqui, que é muito relevante. 38,50% o Fund of Fund. E também foi acima do benchmark dele, que é o juros de curto prazo americano, mais 2% ao ano. Então, duas histórias completamente diferentes. De um lado, 44%, do outro lado, 0,5%. Você que fez uma carteira diversificada, então assim, olha, eu tenho 30% aqui no global e 70% no local. Você teria tido um retorno melhor do que o CDI, melhor do que o próprio crédito que eu comentei. Então, se você faz essa combinação daqui das coisas, como a gente sempre comentou, teria sido um retorno bom num ano muito difícil, num ano muito ruim, tá? Então, eu queria trazer para vocês isso aqui, porque a gente também vai disponibilizar, junto com essa gravação aqui, o relatório da série Melhores Fundos, do nosso time de análise aqui, com todos os detalhes do desempenho de todas as carteiras da série e todos os FOFs correspondentes, estratégia a estratégia. Então você vai ter assim, olha, o quanto que, desses 44% aqui da carteira, o quanto que foi um fundo de ações americana, o quanto que foi um fundo de ações asiático, o quanto que foi commodity. Você tem essa quebra ali no detalhe, com o mais transparência possível, contando inclusive também o quanto que as taxas de administração e performance impactaram no ano, o quanto que a execução, né, o resíduo da diferença de aderência impactou no ano. Então você vai ter isso aqui no relatório completão. Só queria trazer esse ponto, e o Ali me complementa e já entra também no nossa pesquisa mensal de multimercados. Só uns comentários, né? Porque o ano de 2024 de fato foi muito intenso, né? Como a Yasmin comentou. E acho que alguns temas centrais, acho que o principal tema foi inflação, acho que, né, já vem até de anos anteriores também, e acho que até uma dificuldade de leitura de cenário, principalmente pelos multimercados, né, que foi a classe que mais perdeu recurso no ano aí, acho que 300, 400 bilhões de saída de recurso no ano, né. E aí você teve aqui no Brasil aquele começo de ano um pouco mais promissor, né, vendo a inflação um pouco mais controlada, caindo ali na margem, e isso, né, piorou rapidamente e levou a uma inflação mais pressionada e uma atividade mais, né, pressionada também, o que aconteceu também com os Estados Unidos, que se mostrou mais resiliente, né, um crescimento econômico mais forte, né, mais difícil de controlar essa inflação, e acho que ninguém esperava no ano passado, no ano retrasado, né, 2023, que tanto o Banco Central aqui no Brasil quanto o Fed, né, pudessem deixar as taxas de juros mais altas, né? No caso do Fed, principalmente, ele que continua no seu ciclo de queda aqui, mas que o mercado espera um patamar terminal maior, e no caso do Banco Central, no Brasil, até mesmo subir essa taxa novamente, né? Que aconteceu ali mais ou menos na metade do ano. Então, a gente viu os Estados Unidos e o Brasil muito fortes, né? Resilientes. Por outro lado, economias como a Europa e a China bem mais enfraquecidas, né? Principalmente a China, acho que, né, apesar de não ter muita gente olhando para essa região em termos de investimento e até ter poucas informações, né, e até informações confiáveis por lá, acho que a gente teve algumas discussões no ano sobre esse, né, enfraquecimento chinês, né, e até o reflexo
da eleição do Donald Trump ali na presidência americana, que também foi um tema muito importante que movimentou os mercados em 2024, e como que seria a sua política tarifária, como isso ia refletir tanto na China, nos ativos chineses, e como isso até poderia rebater no Brasil, né, que a China, querendo ou não, é um grande, né, importador aí de mercadorias e commodities brasileiras, né? Então, acho que, né, todos esses temas aí, principalmente os multimercados, olharam muito, e até mesmo, né, gestores de ações, por exemplo, que olham muito para o micro das empresas, acabaram tendo que ficar, né, de olho em o que estava acontecendo no ambiente macroeconômico, né? Até mesmo alguns reduziram suas alocações ou movimentaram o portfólio para setores um pouco menos cíclicos em relação a isso. Então, foi um ambiente de dificuldade de leitura, acho que resumindo, né, dificuldade de leitura e de dificuldade de geração de alfa. Então, né, muitas estratégias perderam dinheiro no ano passado ou não ganharam tanto quanto poderiam, mas a gente teve também alguns destaques, né, que a gente estava até vendo aqui, como a gente estava até comentando aqui, né, a própria SPX, que teve um desempenho um pouco, né, mais difícil ali em 22, em 23 principalmente, em 2024, basicamente foi o ano, né, da SPX aí, com o Raptor, acho que fazendo o CDI mais 11%, né, também os fundos de crédito, né, de ações ali, Lombaias, ganhando muito dinheiro, né, e acima da indústria, né, de gestão ativa, então foi um ano muito bom para a SPX. Inclusive, o Raptor foi destaque do Melhores Fundos Multiestratégia e do Multimercado no mês de dezembro. Perfeito, então, né, a gente vendo aí o Xavier também acertando bastante os calls no ano, né. Eu acho que, ali, comentando que você falou da SPX, o Falcon foi o primeiro em long bias, o Hornet foi o segundo em long and short, dos que a gente acompanha aqui, e o Seahawk Global foi o primeiro em crédito multiestratégia. O Seahawk fez CDI mais 5 no ano, se eu não me engano. O Falcon fez um alfa de 9% versus aquele benchmark de IBX com CDI, né, 70-30. E o Raptor fez CDI mais 11%, e o Nimitz também foi bem. O Nimitz também fez CDI mais 4,4 mais ou menos. Assim. Sim. Então, de repente, né, a SPX teve um dos melhores anos da sua história de novo. Né, porque o fundo, a casa tem ali seus 14 anos agora, né, finalzinho início de dezembro fez 14 anos, e ainda um dos melhores fundos da indústria, uma das alocações que a gente mais gosta aqui. Eu tô quase esquecendo que a gente não comentou do melhores fundos de estratégia da mudança do Raptor que a gente fez semana passada, né? Bom, vou falar rapidamente, aí depois a gente continua entrando no perspectiva aqui, porque a gente fez uma mudança na carteira do melhores fundos de estratégia na semana passada para tirar o Raptor, porque é um fundo para investidor profissional, e o espaço que ele estava ocupando já estava muito próximo do limite da carteira de 5% profissional. Então a gente fez uma troca ali, abrindo espaço para outras casas que a gente gosta bastante também, e talvez a gente conseguisse colocar versões mais alavancadas. Isso aconteceu para o Ibiúna, então o Ibiúna ST troca pelo Ibiúna ST Plus, e o Kinea Atlas troca pelo Kinea Zeus. E aí nesse movimento também colocamos o Absolute Vertex, e aproveitamos também para fazer a exposição da nossa redução de alocação tática em bolsa. A gente estava over em bolsa durante bastante tempo e não acreditamos hoje que tem um gatilho tão forte para estar em bolsa nessa carteira, e aí voltamos para o neutro em bolsa. Tá? Nesse movimento aí a gente fez uma mudança que tirou um pouquinho de small caps, um pouco de passivo e também uma redução de Atmos, Bogari e Brasil Capital, bem marginal nessa carteira. Então, vocês conseguem ver todos os detalhes nesse relatório que eu comentei aqui. E não só isso, mas a gente aproveitou para reforçar a manutenção da alocação under em crédito privado, né? Que, como você comentou no final do ano passado, teve uma abertura relevante dos spreads, aí, principalmente na parte mais high grade, né? O próprio IDEX da JGP mostra bem isso, né? Acho que subiu estava mais ou menos 1,8, subiu para 2,2, 2,3, né, no fim do ano passado. Teve até alguns eventos com aquela empresa Aeres, né, que pediu uma recuperação judicial, né? E aí você teve essa abertura de spreads e, de fato, mostrou, né, a relevância do call que a gente fez em maio do ano passado. Exatamente. Né? A gente começou esse call em under em crédito e, né, também over em inflação curta. Inflação curta acho que não ganhou tanto dinheiro, né? Mas a parte de crédito, né, nesse fim de ano, aproveitou essa abertura dos spreads. Mas também reforçamos o call de inflação curta, né? Sim. Porque, assim, dado que você teve uma piora fiscal, piora da perspectiva em dezembro agora, tem uma probabilidade, na nossa opinião, maior de ter uma inflação maior no curto prazo. Então, a inflação curta protege dessa probabilidade maior de você conseguir estar protegido contra a inflação ali.
você teve até, quando você olha o ano fechado, né, IPCA já fechou de 2024, 4,83% em 2024, então acima da meta de 4,5%, né? E até teve aquela mudança de meta, de avaliação da meta pelo Banco Central, que olhava o ano calendário, e aí passou a olhar em janelas móveis de 12 meses, né, dos últimos 6 meses, e aí até no mês passado, que foi um evento relevante ali, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, teve que enviar aquela carta pro Haddad, né, para poder explicar por que a inflação, de acordo com as métricas ali, estava fora da meta. Então, acima do teto da meta. Acima do teto da meta, perfeito. E aí, só para finalizar, comentando os números desses fundos que a gente já citou, o Melhores Fundos Multiestratégia fecha dezembro com menos 1,74 e o ano com 2,35. Em dezembro, o destaque negativo são para os ativos de renda variável, o Molt e o Pátria Pipe, que saiu da carteira no mês de dezembro. E do lado positivo, temos Empíricos Dólar e o VTR-SR, que é a versão do SPX Raptor. E o Melhores Fundos Global, ele fecha o dezembro com 1,14 e o ano com 38,50. Boa. E aí, só para fechar aquela parte, né, falando sobre o mercado e também a pesquisa, né, que você comentou aí, que a gente faz aqui com os gestores de multimercado, mais de 40 gestores da indústria, né, então faz desde 2021 essa pesquisa. Se o pessoal conseguir colocar na tela aí o heatmap, né, desse mês atualizado, com os últimos 12 meses, a gente vê uma continuidade da tendência, né, pessimista com o Brasil, né, acho que até uma piora marginal em alguns ativos, principalmente na posição em câmbio, né, vendida no real aí contra o dólar, justamente reflexo dessa piora da credibilidade, né, com o governo, com, né, atingir as metas e o equilíbrio fiscal, né, então acho que, né, todo mundo tem falado muito sobre, né, que o Brasil perdeu o benefício da dúvida em relação a conseguir, né, de fato, controlar suas contas públicas e, de fato, arrumar a casa ali para ter um fiscal mais organizado, né? Então, tá todo mundo muito pessimista, né? Isso reflete até no fluxo de investidores, inclusive investidor estrangeiro, em relação aos ativos brasileiros. Então, né, a gente vê todo esse lado direito do gráfico ali de janeiro 25 bem mais vermelhinho. Já lá fora, a gente continua vendo, né, uma tendência um pouco mais otimista, né, e de oportunidades ali de capturar algum alfa nessas posições, principalmente compradas em dólar contra países desenvolvidos e emergentes, né, toda essa história de dólar forte sob o governo Trump. E, né, apesar de ter uma redução marginal ali na posição em bolsa americana, né, afinal também já subiu bastante, acho que foi 24% no ano passado, continua no patamar comprado ainda, então, né, o pessoal ainda com alocação em renda variável lá fora. O Empíricos Melhores Fundos Multimercado fechou o ano com 4,69 e o mês com 0,44. De destaque positivo, a gente teve Giant, Zaratustra e o VTR-SR, e de detratores, Neo e Canvas. O Ale estava falando aqui de ações long only, e só mencionar aqui dos nossos recomendados de ações long only, o único fundo que ano passado bateu um retorno positivo, ou seja, acima de zero, foi IP Participações dos nossos recomendados, né? Então, a IP fez um resultado de IBX mais 14% no ano passado. Por quê? Porque tem 60% do portfólio em ações globais, historicamente, especialmente Estados Unidos, né? E os outros 30% locais e o 10% num caixa flexível ali que eles podem sempre navegar entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas um outro recomendado nosso, que é incubadora até esse momento aqui, foi ainda melhor. Então, TB Ações, que não é um fundo 100% global, de ex-sócios da Atmos, criado há mais ou menos 2 anos, está fazendo 2 anos agora, o TB fez bolsa mais 22%. Então, foi um resultado também muito impressionante. Tirando eles dois, os fundos aqui que são 100% Brasil não tiveram um ano bom. Tarpon conseguiu bater a bolsa, mas ainda com desempenho nominal negativo. Foi o nosso melhor aqui, 100% Brasil. Então, acho que esse é um indicativo de quão difícil foi o ano para ações aqui no Brasil também, porque não é só que o Bovespa caiu bastante, os fundos todos tiveram uma dificuldade relevante em bater esse índice. O Ibovespa recuou 4,28 no mês, enquanto no ano foi uma desvalorização de 10,36. O Melhores Fundos Ações fechou o mês com menos 5,16 e o ano com menos 15,65. Os detratores do mês de dezembro foram Alaska e Molt, e do lado positivo, Trígono e Tarpon. Acho que vale a gente falar também um pouquinho de 25, né? Na pesquisa com gestores de multimercados tem um pouco do que eles acham que são riscos nesse momento. O Ale pode comentar um pouquinho, que a gente acabou de... Isso aqui é muito fresco, né? Só agora nos últimos dias. Em toda pesquisa, né, todo mês a gente traz um tema
específico para aquele mês, né, de acordo com os temas mais quentes ali do mês. E anualmente, ali em janeiro, a gente costuma perguntar para os gestores quais os principais riscos, né, que eles estão vendo, tanto para o Brasil quanto lá fora, né, quais que eles vão monitorar nesse ano aí, que eles acham que pode movimentar os mercados, né. E aí aqui no Brasil, acho que falando dos três principais, né, como a gente já falou aqui nesse papo, né, a parte fiscal continua sendo um tema de interesse aí para todos, né, acho que é o principal ponto que tem segurado o Brasil mais embaixo, né, e tem inclusive feito né, essa queda de mais de 10% da Bolsa no ano passado. Em segundo lugar, inflação, né, como eu falei, foi um tema central dos últimos, pelo menos 2, 3 anos aí, continua e deve continuar sendo aqui nesse ano. E o mercado já começa a olhar também para uma corrida eleitoral prematura, ou seja, muita gente mirando em 2026 e eventualmente uma troca de liderança ali que pode acontecer, né, e como que isso pode movimentar os mercados. E aí, né, de alguma forma, se isso pode ser antecipado já para esse ano, né? E o próprio mercado já começar a precificar isso. Então, também é um tema importante que o mercado e os gestores de multimercados têm olhado aqui para o Brasil. Lá fora, como eu falei sobre, né, o que movimentou os mercados no ano passado, né, e um dos temas principais foram as eleições americanas, as eleições presidenciais americanas, né, com a vitória do Trump aí, mas de fato ele só pega o governo agora no dia 20 de janeiro. Então, a partir daí a gente vai ver se tudo que ele falou lá atrás, né, vai ser implementado em questões principalmente de políticas tarifárias, né, desregulamentação por lá. Então, o mercado vai ver como que vai ser essa condução do novo governo Trump, né, e como que isso vai refletir nas suas relações comerciais com o restante do mundo e como que isso também pode, né, refletir no Brasil. E, em segundo lugar, a inflação americana, né, maior economia do mundo e também como isso reflete nos demais ativos e regiões, e o próprio nível da taxa de juros americana, né, que, como eu falei, deve ficar mais alto, né, talvez por mais tempo e eventualmente terminar num patamar terminal maior do que se esperava pelo menos 12 meses atrás. Então, como vai ser esse mundo, né, como vai ser esse 2025 com o juro americano mais alto do que era precificado lá atrás. Então, esses são os principais temas que o mercado tem olhado aí para 2025. E Boa. a gente já começa com a agenda cheia em janeiro, né? Teve PPI hoje, CPI amanhã, segunda-feira, pós-Trump. Os balanços começam a ser divulgados lá, primeiro com os bancos, né? Afora. Então vai ser um mês cheio. Acho que mês que vem a gente vai ter bastante coisa para comentar. O investidor que está pensando em rever o seu portfólio de fundos nesse momento, porque janeiro é um momento em que todo mundo acaba fazendo isso, né? Olhar a sua carteira e falar o quanto estou ganhando, quanto estou perdendo, o que eu posso fazer aqui. Eu acho que talvez valha compartilhar o que tem aparecido nas nossas discussões internas, nossos comitês, né? A gente tem falado de, talvez 3 grandes temas aqui. Eu acho que o primeiro é a importância, de fato, de você ter um portfólio, como eu comentei, global, dolarizado e com uma parcela de exterior relevante, porque 24 foi um ano difícil, 25 não tem nenhuma sinalização que vai ser um ano fácil também aqui para ativos brasileiros. Parece até que vai ser mais difícil que 24, né? Eu posso, claro, queimar a língua daqui a uns meses, mas a gente não tem gatilhos relevantes para uma tomada de risco muito positiva aqui. Então, o primeiro ponto é esse. Portfólio global, dolarizado à medida do possível. O segundo ponto é, de fato, o investidor olhar cada vez mais o seu retorno líquido. A gente sabe como a pessoa física tem o benefício de isentos e adora ter isentos na carteira, porque de fato você não está pagando imposto de renda. E aí eu sempre trago aqui o ponto de previdência. Acho que previdência é um ponto mega relevante para o ano inteiro. Geralmente a gente só lembra em novembro, dezembro, quando tem alguém para nos lembrar de fazer previdência, mas ao longo do ano isso faz bastante sentido, porque você vai fazendo um pouquinho cada mês, depois no fim do ano você só complementa, e tem o benefício fiscal de pagar menos impostos nesse momento para pagar só no futuro. Esse é um tema, obviamente, muito caro aqui pra gente, muito relevante pra gente, muito importante pra gente. A gente está sempre falando dele e vai continuar falando ao longo do ano de 25. E o terceiro tema é justamente essa decisão de ter um pouco menos de risco nas carteiras nesse momento. Então a gente reduziu o bolso, isso foi uma coisa importante, era uma posição que a gente carregava bastante tempo, como eu comentei. E essa posição de under em crédito, ela é contemplada, como a gente falou, pelo over inflação de curto prazo. Então é um portfólio, atualmente, que está com um pouquinho mais de caixa e menos bolsa. E o nosso viés, nos próximos comitês, próximas discussões, é até para ter menos bolsa do que o atual. O que segura uma posição estratégica neutra de bolsa hoje em dia é um valuation muito barato há muito tempo e uma posição técnica leve. Os agentes econômicos estão com uma posição em bolsa que é pequena, historicamente, então é uma assimetria para subir essa posição maior do que para cair essa posição. E aí o que, de fato,
levou a gente a reduzir essa carteira, essa alocação, é o fundamento macro ter piorado. O micro não piorou, o micro está bom, na verdade, né? As empresas têm mostrado bons resultados, mas o macro piorou a partir de novembro. Então, esses 3 recados aqui eu acho que são talvez os building blocks que a gente está pensando para o ano seguinte. Para a gente finalizar os comentários por classe, o Melhores Fundos Conservador fechou o mês em mais 0,14 e o ano em mais 9,62. Do lado positivo, a gente teve Root e M8 no mês de dezembro, e Quantitas e o ETF IRFM11 contribuíram negativamente para a carteira. E de Previdência, o Nova Super Previdência fechou o mês com menos 1,75 e o Empírico Super Previdência com menos 2,65. Também teve como detratores os ativos de renda variável e do lado positivo o SPX Ranger e o Giant Zara. Mais um SPX que foi um dos positivos do ano. Exatamente, mais um SPX que foi positivo no ano. Bom, comentamos todas as principais classes, um pouquinho de como foi 2024 e uma visão para 2025. Queria agradecer a confiança de vocês ao longo de 2024. Para 2025, seguimos comprometidos em oferecer as melhores estratégias e análise. Conte com a gente. E só reforçando o que o Merola comentou no início do vídeo, o relatório vai estar disponível para download na descrição do vídeo, assim como os canais de contato. Para qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Obrigada, gente. Obrigada, Merola. Obrigada, Lê. Obrigado, Yas. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.